Família palmeirense, a mídia discutindo, né? Paulo Mancini aí discutindo a situação do Palmeiras, né? Como é que o Palmeiras vem para esse grande jogo aí contra o Corinthians. Jogo vale pela Copa do Brasil, né? Vale ressaltar que o Palmeiras ultimamente está precisando aí mostrar bom futebol contra o Corinthians, né? Perdeu o Campeonato Paulista e o torcedor palmeirense ficou com aquilo preso, né? Com um grito ali de campeão engasgado. Mas o torcedor entende que o momento de reviravolta pode ser agora, né, desse clássico. Espera um bom jogo, né, uma bela vitória, e que o Palmeiras já encaminhe, podemos dizer assim, a sua classificação para as quartas de final, né? Se discute também, né, possíveis chegadas no Palmeiras, né? Um atacante, um lateral direito, né? Palmeiras ainda no mercado, se reforçando. Pessoal, se o Palmeiras tinha um elenco qualificado, sem sombra de dúvida, cada dia que passa, com jogadores que vão chegando, com o elenco que o Palmeiras vai montando, a gente pode afirmar que o Palmeiras vai lutar pelas 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Tem elenco para isso, está chegando jogadores, então sem sombra de dúvida, o Palmeiras está no caminho certo. Ok? Abel Ferreira tem jogadores na mão e precisa evoluir um pouco mais, né, quando se fala em qualidade de futebol. Isso aí é um ponto, né? Mas eu acho que isso é de acordo com o tempo, de acordo com os jogadores vão chegando, vão se adaptando. Isso aí a tendência realmente é melhorar, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos lá, pessoal. E não é difícil de explicar, é muito simples de explicar. Vamos lá. O Everton participou da era vitoriosa. Giai, não. Gomes, sim. Fux, não. Piquerez, sim. Aníbal ganhou um Paulista, gol dele, aliás, gol do time. Lembrando que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final do Paulista para o Santos, assim como perdeu do Botafogo e do Flamengo na Copa do Brasil. Então esse primeiro jogo vale demais, demais. Aí tem Evangelista, não fazia parte. Maurício não fazia parte. Felipe Anderson não fez parte. Vitor Roque não fez parte. Facundo não fez parte. Emiliano não fez parte. Olha só, nós estamos falando aqui de 8 de 11, certo? Então, aquele Palmeiras vencedor não existe mais. A instituição... As figuras. Sim, a instituição existe. Claro. O clube existe, o treinador está lá. Algumas lideranças estão lá. No banco você tem o Veiga e o Marcos Rocha. O resto são os moleques da base e os reforços que chegaram que não tem essa talvez. Identidade. O Murilo tá machucado. Ah, é verdade. Entendeu? Tá, o Murilo sim. Murilo sim. Tá? Mas pode pôr o Murilo aí, mas né, não tá, nesse contexto ele não está inserido. Então, o desafio do Abel Ferreira é colocar para esses jogadores, né, o que significa. Lembrar ao Maurício, que é um Grenal. Lembrar ao Jaio, que é um São Lourenço e... Qual que é o... O dele é o Huracan. E o Huracan. Né? Entender, fazer o Vitor Roque lembrar de um Atletiba, tudo isso é muito parecido com Palmeiras e Corinthians, mas mesmo assim não chega do tamanho de Palmeiras e Corinthians, na minha visão. E assim, o Abel Ferreira tem que fazer jus a uma história que acabei de ver aqui no Instagram, de um jovem. Eu conheço um garoto que, quando faz prova, ele escreve lá: vai Corinthians, Palmeiras não tem Mundial. Esse garoto tomou uma advertência, porque na prova de história perguntaram a ele sobre Pedro Álvares Cabral, ele respondeu que Pedro, o português mais importante da história do Brasil é o Abel Ferreira. Certo? Foi longe. A minha mãe, que tem Alzheimer, uma das nossas ligações que eu fazia questão é que durante o jogo, ela morava no 113 e eu moro no 114. Durante o jogo, na hora de começar o jogo, eu saía da minha casa, ia para a casa dela, do lado, na porta. Mãe, jogo do Palmeiras, vamos assistir? Ela falou: vamos, filho, vamos. Quando ela lembrava que eu era filho dela, ao não ser me chamando de Paulo, que é o meu pai que faleceu em 83. E ela perguntava para ele: e os meninos estão bem? Não vi mais o Juca, que eu sou chamado de Juca dentro da minha casa, porque meu pai é Paulo e eu sou Júnior. Então, vamos lá, botava o jogo do Palmeiras e ela pegava um rolo de papel, esse papel enxuga, né? E ficava cortando hermeticamente, quadradinho por quadradinho, do mesmo tamanho, sem prestar muita atenção no jogo. E eu do lado assistindo o jogo, fazendo as minhas anotações. Era a forma que eu tinha de estar com ela.
E ela fazendo lá os recortinhos dela e tal, e um certo momento ela olhou para a televisão e viu o Abel. E falou assim, esse é o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, não é? Falei, é, mãe. Ela, filho? Falei, sou eu, mãe. Sabe, então assim, esses caras, eles precisam ter o tamanho que eles têm. Não é só o dinheiro que ele ganha por mês, não é só o trabalho que ele realiza no dia a dia. E esse tipo de jogo é que vai fazer com que estes novos jogadores entendam o que é o Palmeiras, independentemente de ganharem título ou não. Entendeu? São esses jogos que transformam um time num time campeão lá na frente. Então, este primeiro jogo não pode ser encarado por parte do Palmeiras como um jogo comum fora de casa, num clássico, independentemente de ser mata-mata ou não. Este é um jogo crucial para a história desses jogadores no Palmeiras. O Palmeiras faz contratações visando médio e longo prazo, né? Tá chegando o Kelvin aí, que é um ótimo lateral direito, tem 24 anos, forte como um touro. Bom lateral direito. Vai ficar 3, 4 anos no Palmeiras se não for negociado. Diferente do Flamengo, que vai no Emerson Royal, que já foi na seleção, que estava num outro centro mais desenvolvido. O cara estava lá no CSKA da Rússia, né? Está afastada, alijada das competições mais importantes, certo? Então, para Maurício, para Facundo, para o Vitor Roque, né? Para o garoto Alan, que provavelmente pode até jogar, para o Felipe Anderson, né? Que mais parece uma água de salsicha quando está em campo, aquela coisa, para o Evangelista, que fez questão de correr o risco de fazer um contrato curto para estar no Palmeiras, para o próprio Giai, para o Bruno Fux, para esses caras vale uma redenção. A oportunidade que o mundo do futebol deu ao Palmeiras de jogar contra o Corinthians depois de um campeonato estadual, está aí, é clara, está na frente. Todo o trabalho precisa ser feito e pensado para este primeiro jogo. É assim que eu vejo a possibilidade do Palmeiras eliminar o Corinthians na Copa do Brasil. Vai falar. Só para concluir, esses caras precisam fazer jus, principalmente o técnico Abel Ferreira, àquilo que eles representam para essa instituição neste momento. Como diria Nicolinha Ratchop, futebol é momento, e esse é o momento mais importante dos últimos 2 anos da história vitoriosa recente do Palmeiras. Olha, o Massa falou sobre o Abel e o time que tem que entender a importância tal. Olha o desempenho do Abel com cada um dos rivais. Pessoal, só um ponto a acrescentar aqui. Eu acho que o Mancini foi perfeito, né? O jogador tem que entender. Tem que entender o que é um Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e um Corinthians. Né? Principalmente depois de o Palmeiras perder um campeonato paulista da forma que perdeu, né? Virou até DVD para os corintianos, né? Então que isso aí entre na mente dos jogadores e principalmente na mente do treinador, né? Que eu garanto que Abel Ferreira não vai querer perder novamente para o Corinthians, né, pessoal? A gente espera que Abel Ferreira agora, a partir de agora, ele esteja entendendo o que é o Palmeiras e Corinthians, né? E eu acho que o Palmeiras vai vencer os 2 jogos, pessoal. Locais aqui, Arnaldo, como é que fica? O Abel Ferreira contra o Corinthians. São 18 jogos com 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. 57% de aproveitamento. 27 gols marcados, 15 sofridos. Contra o São Paulo, que tem sido a maior pedra no sapato possível para o Palmeiras, são 24 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Ainda assim é boa, 51% de aproveitamento, com 26 gols marcados e 15 gols sofridos. E o Abel Ferreira contra o Santos, são 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 78% de aproveitamento, com 18 gols marcados e 8 gols sofridos. Então, na verdade, o Palmeiras com o Abel, ele é dominante completamente diante dos 3 rivais, Arnaldo. De forma diferente. De forma diferente, mas sim. Eu acho que o que pega é o passado recente, né? É o ano sem conquistas e a perda do título paulista da forma que foi, né? É isso que pega. Então, e acho que o Abel, o Mancini
acho que foi lá nas entranhas, o Abel tem demonstrado essa autopressão, em mostrar mais, porque ele tem talvez o melhor elenco que ele possa ter trabalhado desde que ele chegou ao Palmeiras, né? E o time ainda não é um time completamente confiável. O time já venceu 3 jogos seguidos no Brasileiro. O time já colou na liderança. É o melhor visitante, como disse o Vessone. Está na Copa do Brasil, fez uma ótima Libertadores, melhor campanha. Então não é, tá bem ao alcance do Palmeiras e do Abel essa missão. Mas eu entendo quando o Mancini fala que passa muito pela essa eliminatória, pelo comportamento do time como protagonista, como favorito e tudo mais. Na circunstância das estratégias, eu imagino, e só fui olhar para comprovar, que o Abel possa voltar a jogar com 3 zagueiros contra o Corinthians. Foi assim que ele ganhou em Barueri, foi assim que o São Paulo ganhou bem do Corinthians. Mas não estava o trio. Não estava o trio, mas o Corinthians jogou, né, contra o São Paulo. Não jogou o Yuri, jogou o Romero em Memphis e Garro atrás. Contra o Palmeiras em Barueri. Não jogou o Garro, jogou o Bidon de meia, aliás, foi um erro. E jogou Memphis e Yuri na frente. O Palmeiras jogando lá com o Mikael, com o Fux, os caras tinham acabado de chegar, 3 zagueiros, fez uma blitz no Corinthians no início de Barueri, com 15 minutos estava 2-0. Eu imagino, e acho que como o Corinthians joga com uma dupla de atacantes, é um trio, né? Mas é uma dupla de atacantes, nenhum dos caras é de lado, e um meia criativo, o encaixe com 3 zagueiros e volante fica muito bom para quem defende contra o Corinthians. O Corinthians tem dificuldade para jogar contra a linha de 3, né? Porque aí vai depender do lado, e o lado do Corinthians é Mateuzinho e Bidu, já é uma coisa mais sem nenhum demérito, mais comum, né? Então eu imagino que o Palmeiras seja mais esse do que taticamente, que foi em Barueri, do que aquele que foi a jogar contra o Corinthians na Arena Corinthians na final do Paulista. Imagino. E ele tem, de fato, como o Mancini falou, esses jogadores que não têm o histórico, ao mesmo tempo ele tem jogadores de muita qualidade técnica. E de força física, e de juventude, de fôlego. E aí, tô com o Vessone, se o plano A não der certo, ele olha pro banco, ele tem 5, 6 para colocar. O Dorival, velho, tem 1 ou 2. Né? Então é uma diferença que elas ficam mais favorável num campeonato longo de pontos corridos, mas que também, se o técnico souber usar, no mata-mata ele pode... Porque o mata-mata são ainda 2 jogos, então ele pode lidar com isso nas 2 partidas, escolhendo os melhores. Mas a bola está com ele, né? Ele sabe até a escalação que o Corinthians vai entrar em campo, né? Sabe. Então. O Vessa falou que o empate não é tão ruim, não seria tão ruim para o Corinthians. O Massa falou o quê sobre isso? Que o Palmeiras tem que ganhar? Não acho que... O empate acho que não ferra. O empate para o mandante normalmente é uma grande frustração. O que o Vessone está falando é que o empate não elimina o Corinthians. Não acho o empate ruim, mas para o Palmeiras. Só que aí vai ter que melhorar ainda mais o desempenho no Allianz Parque, né? Mas você acha o quê? Eu acho que é um dos poucos confrontos em que o empate na ida, ele não ferra o mandante. Ainda há vida. Se fosse o contrário. No Allianz Parque? Se fosse no Allianz Parque, o raciocínio seria o mesmo? Mesma coisa, porque o Palmeiras, quando ia visitar... Não, mas aí não, porque aí o jogo não acaba e tem... Olha aí, tá vendo? Mas não é isso, cara. Não aconteceu isso. Aconteceu. Eu acho que tem toda a razão. O fato agora... A punição às torcidas tal foi... Tem que ser... O jogo não acabou mesmo. Verdade. E não é normal isso. Não é normal, não é factível. Porque parece que eu estou falando é porque o Palmeiras perdeu. Eu falaria se fosse qualquer outro time. Jogar na Neoquímica Arena não é igual. Porque lá pode tudo. Não pode tudo. Pode, claro que pode. Claro que não foi feito. A punição não aconteceu? Mas foi feito, não então foi? Não pode. Mas foi feito. Mas não pode. Então, se não pode, não faz. Senão não tinha punição. Mas foi feito. Estão lembrando que aqui as torcidas estão punidas, né? Segue. Do ano. Mas foi feito, não foi? Foi feito. Então, se foi feito... Não, mas se tem uma punição é porque não pode. Se não pode, não faz. Essa que é a questão.
Mas aí tem a É que assim, Não, mas aí tem a punição e o jogo não acabou. O jogo não acabou. Entendeu? A punição que vale o quê? Nada. E lembrando que, Entendeu? por conta de seu Rafael Veiga, que perde o pênalti. Porque senão o Palmeiras tinha feito 1 a 0. Aí são outra, aí é outra questão. Não. Era outra Se o Palmeiras coisa. faz 1 ou 2 a 0, aí o nego podia morrer lá O que ele tá dentro. dizendo é que É diferente. o Palmeiras Entendeu? Lá pode Situações tudo, vale diferentes. tudo. foi eliminado no Allianz Parque ou na partida da volta, em tese o jogo não vai melar, Não vai. né? Assim como acontece em qualquer lugar. Já da República. aconteceu, o Corinthians foi campeão lá dentro, Sim, no estadual. sim. Entendeu? Você está falando, Massa, uma pergunta. Mas eu acho que agora essa questão é um mando invertido. Isso é bom pro Palmeiras, porque pelo menos vai ter 90 minutos de outro Isso jogo. que você está falando, esse sentimento seu e sobre o jogo que não acabou e tudo mais e tal, é um combustível importante para o Palmeiras encarar o jogo do jeito Não que você está sei. querendo que quer que Não sei. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí o Palmeiras, né, a atual situação do Palmeiras, né, para esse confronto aí contra o Corinthians, né, jogo válido pela Copa do Brasil, onde a mídia discute, né, será se realmente o Palmeiras vai superar o Corinthians? É o que o torcedor espera, né? O torcedor espera ali que no mínimo o Palmeiras faça um grande jogo, né? Não só dois grandes jogos, né? Claro, a gente sabe que o principal é o último jogo, né? Mas também, pessoal, sempre o primeiro, né? Sempre o primeiro é importante. Não adianta também você ir pensando no segundo jogo se não jogar o primeiro, né? Você entrar em campo e não jogar o primeiro, às vezes, pode se complicar e pode voltar de lá, até mesmo com a classificação já comprometida, né? Palmeiras, que recentemente, que eu não digo recentemente, foi no início do ano, perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians. Alguns palmeirenses não gostaram, né? Realmente foi uma situação ali onde deixou bastante palmeirense com uma situação complicada, né? Principalmente quando se fala em rivalidade. Para os corintianos, eles ficaram bastante felizes, chegaram até a comemorar, chegaram até a fazer DVD, né? Isso aí é uma situação que deixa o torcedor corintiano animado, né? Para esse jogo de Copa do Brasil. Mas a gente sabe, pessoal, que o Palmeiras, para mim, vai vencer os dois jogos. O Palmeiras hoje tem um melhor elenco, né? Apesar de talvez o torcedor tá cobrando um pouco mais de desempenho dessa equipe, a gente sabe que o Palmeiras vai jogar melhor. O Palmeiras vai jogar melhor, pessoal. Como o Paulo Mancini aí mesmo falou, o Palmeiras aí fez várias mudanças, né, na sua equipe titular, né? Poucos jogadores daquele time passado do Palmeiras, né? Então, aos poucos, Abel Ferreira vai colocando nos trilhos, vai dando mais oportunidade a alguns jogadores, e a tendência é que o Palmeiras melhore e já consiga fazer dois bons jogos aí contra o Corinthians, né? É favorito? Para mim é favorito. Não estou dizendo aqui que vai ganhar. Mas quando você tem o melhor elenco, quando você tem o melhor treinador e quando vive uma boa fase, você é favorito. Mas é como o Paulo Mancini aí fala, pessoal. Palmeiras e Corinthians, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Como dizia aquela música, né? Então é um jogo ali que a gente tem muita expectativa, fica naquela expectativa de um bom jogo do Palmeiras, trazer um bom resultado para decidir em casa, né? Isso aí eu acho que é muito importante, né? E a gente sabe que a rivalidade desse jogo aí é gigantesca, né? É por isso que tem aquele ditado, né? Palmeiras e Corinthians é diferente, realmente é, né? Nos últimos dias surgiu as informações aí que Gabriel Jesus poderia estar retornando, né, ao futebol brasileiro, né? Surgiu que o Flamengo poderia ser esse clube, mas inclusive Gabriel Jesus, eu acho que foi de ontem para hoje, acho que foi de ontem para hoje, amanheceu com a cabeça verde, né? E saiu as informações aí, pessoal. As informações é que Palmeiras também tentou Gabriel Jesus, né? Palmeiras tentou Gabriel Jesus e o Arsenal recusou a proposta, né? Inclusive o jogador deixou bem claro que não tem interesse de retornar ao futebol brasileiro agora. Então o Palmeiras deu um ponto final nisso. O Palmeiras também que vai anunciar o lateral direito, que era do Atlético Paranaense, né? O Kelvin, né? Muito bom jogador. Mais um reforço ali para lateral direito. O Palmeiras está negociando aí Maicon, né? Talvez Maicon não jogue mais com a camisa do Palmeiras.
Se fala muito da renovação aí de Marcos Rocha, né? Então o Palmeiras se movimentando aí, já trazendo um jogador ali que pra mim é um bom jogador, né? Esse Kelvin, né? E sobre Gabriel Jesus, ele deixou bem claro, né? Depois que ele pintou a cabeça de verde, deixou bem claro pra torcida. No Brasil só joga no Palmeiras, né? Pelo menos eu entendi assim, né? Não quer voltar agora ao futebol brasileiro, acha que ainda tem bagagem, né, no futebol europeu, a gente até entende. É um jogador jovem, se eu não me engano, ele tem 28 anos. Então, nesse momento, a gente também não vai se preocupar com isso, né? O jogador não vai vir para o futebol brasileiro, esqueça Flamengo. Eu sei que a mídia aí sempre batendo nessa tecla. Ele pode vir para o Flamengo. Nada disso, pessoal. Gabriel Jesus vai continuar na Europa, vai continuar no Arsenal. E a expectativa é que um dia ele possa voltar, que venha para o Palmeiras. Por isso que ele pintou a cabeça, né? Pintou a cabeça de verde, né? Ele deixando o torcedor palmeirense naquela expectativa. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas antes se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.